A paz do Senhor para todos que estão me ouvindo e assistindo esse vídeo. Hoje nós damos início ao primeiro vídeo deste canal, dando abertura também a uma série de vídeos que é intitulada Digno é o Cordeiro. É o nosso vídeo em comemoração também ao dia da Paixão de Cristo, que no caso é hoje, dia 29 de março. Então às 2h50 da tarde. Então aproveite bem o vídeo, virá vídeos de reflexão sobre este dia e também vídeos posteriores também sobre outros temas. Estaremos aqui trazendo a palavra de Jesus, a palavra da verdade e o Evangelho de Cristo. Então se faz mais uma vez a comemoração daquele que é o acontecimento mais importante da história. Há aproximadamente uns 2000 anos atrás, no lugar chamado Gólgota, às 3 horas da tarde, expirava um homem chamado Jesus Cristo de Nazaré. Mas acaso pode algo bom vir de Nazaré? Dizia Natanael. Mas é claro que pode. Independente da sua origem, tendo prestígio ou não, tendo riquezas ou não, se Deus tem um propósito na sua vida, Ele irá garantir que este plano celestial seja bem sucedido. Então regozijemo-nos na presença de Deus, pois Ele tem um propósito para cada um de nós. E quando Natanael estava de frente com Jesus Cristo, Jesus disse para ele: Eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há engano. Então Natanael disse para ele: De onde tu me conheces? E Jesus disse: Antes mesmo de Filipe apresentar você a mim, eu já tinha visto você debaixo da figueira. Ou seja, Deus conhece você. Deus sabe a sua história, Deus sabe a sua trajetória, Deus sabe a real intenção do seu coração. Jeremias, capítulo 1, versículo 5, diz: Antes mesmo de eu formar você no ventre da sua mãe, eu já o conhecia. Jesus morre às 3 horas, o mesmo horário em que era feito o sacrifício da tarde no templo de Jerusalém. Isso é significativo, porque quando Jesus morre, o véu do templo é rasgado. E os mesmos que com sua boca disseram a Jesus que estava na cruz: Vamos, saia daí. Você salvou aos outros, mas não consegue salvar a si mesmo. Se és o rei de Israel, então desça dessa cruz e nós acreditaremos em você. São os mesmos que viram o véu do templo ser rasgado de cima a baixo. Aquilo que separava o contato direto dos homens com Deus. E o próprio Deus Todo-Poderoso rasgou aquele véu. E eles viram isso. E isso porque lá na cruz jazia o sacrifício perfeito, o Cordeiro de Deus. Um sacrifício que, uma vez que foi realizado, não era mais necessário sacrifícios no templo. Porque depois do sacrifício de Jesus, Ele nos deu acesso a Deus através da sua vida, Jesus Cristo, o Filho de Deus. E isso em qualquer lugar que nós estivermos. E é maravilhoso. Gólgota, também chamado de Ilha da Caveira, tem o seu sentido totalmente abalado e o seu significado destruído, uma vez que um lugar que era para ser de morte e condenação se tornou um lugar de vida e de libertação. De cativos do pecado a frutos da ação salvífica de Cristo na cruz. E isso nos dá um sentido para a nossa vida, nos dá um senso de dever. Ora, não era direito nosso a salvação, mas pelas próprias palavras de Jesus, nós temos um lugar garantido na Nova Jerusalém, se assim escutarmos e obedecermos a palavra de Deus. E essa é uma promessa de Jesus para nós. E olha só o que diz em Números, capítulo 23, verso 19.
Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que mude de ideia. Será que tendo ele prometido não fará? Ou tendo falado não cumprirá? Entre os eventos que antecedem e sucedem a morte de Jesus, ocorreu uma grande treva, ocorreu um tremor, ou seja, um terremoto, as rochas se partiram, os santos saíram dos seus túmulos e andaram na cidade de Jerusalém, uma loucura. Então no verso 54, capítulo 27, diz o seguinte: o centurião e os que com ele guardavam Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Mas muitos naquela época não acreditaram e ainda hoje muitos não acreditam. Mas olha o que está escrito no capítulo 1, versículo 7 de Apocalipse. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, e até mesmo aqueles que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele, certamente. Amém. E como diz também em Romanos, capítulo 13, capítulo 14, verso 11, como está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho, e toda língua dará louvores a Deus. Então o preço já foi pago e está consumado. Nos alegramos aqui na terra, porque um dia ele morreu por nós, mas nos alegraremos lá no céu, ao lado dele, para estar junto com ele no seu reinado de glória, porque um dia ele morreu para nos salvar.